Bom dia, paz para todos. Estamos dando início a mais uma live da Igreja Restaurada, que é o discipulado da Igreja Restaurada, né? E hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui. Eu tenho certeza que agora de manhã tivemos a escola bíblica dominical aí com o diácono Ribamar. A paz para ele também, a paz para todos da Igreja Restaurada, né? Enfim, todas as filiais, as pessoas também que estão conosco, que também não fazem parte da igreja, né? Amigos, diversos lugares, diversas regiões, até fora do país também, pessoas que fazem parte do grupo. E nós estamos com o nosso discipulado, que é esse daqui, né? É o discipulado da Igreja Restaurada. E vamos falar hoje no capítulo 6, página 37, capítulo 6, página 37, né? Já temos pessoas entrando aí, participando. Capítulo 6, página 37, 1.4, 1.5, que diz como deve ser o dízimo, né? Nós estamos no capítulo 6, que fala sobre dízimos e ofertas. Esse é o capítulo que nós estamos estudando. São 12 capítulos, né? E esse capítulo aqui, ó, que fala sobre dízimos e ofertas. Ok? E na página 37, como deve ser os dízimos. E nós temos os livros que eu sempre mostro para vocês, né? Os livros que nós lemos, estudamos: Dízimos e Bênção, Holocausto de Valor, Os Segredos do Altar, Fé e Dinheiro, Honrando o Senhor com os Nossos Bens, O Valor de uma Oferta, são os livros que nós lemos, O Crente e a Prosperidade, Dizimista, eu vou ter que ser dizimista, e Perguntas e Respostas sobre o dízimo. Então, nós temos esses livros que nós já lemos, estamos bem baseados para falar com você sobre, então, esse capítulo, que é o capítulo que diz sobre dízimos e oferta. A primeira pergunta no capítulo de hoje é: como deve ser o dízimo? Como a palavra já diz, deve ser 10% de toda a renda da pessoa. É o dízimo, décima parte, 10%. Algumas pessoas pensam: vou dar 10% da minha renda para o pastor, para o bispo. É como se parece que alguém pagasse as despesas da igreja, do ministério, né? Porque o dinheiro vai todo para o bispo, pastor, líder, presbítero, sei lá, seja quem for. Como é que fica, né, a manutenção, o evangelho, a expansão, o trabalho da obra? Manilta entrou, a paz, Thelma entrou também. Deus abençoe nossa soberana Nilta. Então, aqui nós observamos que, caramba, eu vou dar 10%, se o dízimo é 10%, como eu vou, então, fazer? Qual é isso? Eu tenho que dar para quem? Enfim, nós sabemos que para você poder sair da onde você está e ir para um local, no mínimo você vai ter que ter um desgaste, né, físico. Você vai precisar de uma condução para ir, uma condução para voltar, né, ou no meio do caminho você vai ter que tomar uma água ou não. Então, já apenas para sair de casa. Imagina uma obra, uma igreja, um ministério que envolve pessoas, vidas, né, envolve várias situações, envolve limpeza, envolve
água, envolve os copos descartáveis, envolve o aluguel, envolve o equipamento, envolve pessoas, envolve, às vezes, uma ajuda financeira para alguém. Então, a obra de Deus, ela precisa, né, ela necessita que os membros da igreja ofertem para a obra do Senhor, para que a obra cresça, para que a obra desenvolva cada vez mais. Então, quando nós lemos aqui como deve ser o dízimo, então a gente não entende que, às vezes, existem coisas, quando diz o seguinte, segundo a palavra deve ser 10%. Às vezes a gente não entende, achando, a Márcia também entrou, a paz, a Márcia, paz também para Thelma, Nilta, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Então, quando você lê aqui na palavra, e para entender a respeito disso, poxa, eu tenho que dar 10% para para a obra, para a igreja. Eu acho que é muito dinheiro, né? Eu tenho que dar 10%, eu acho que dá muito dinheiro para a igreja. Umas pessoas que moram de aluguel, quanto por cento é que você paga do seu salário do aluguel? Você paga quantos por cento? Aí você vai pagar a sua conta de luz. Quantos por cento você tira do seu salário para pagar a sua conta de luz? Aí você vai fazer compras semanais ou mensais. Quantos por cento você tira para fazer aquela compra? Tá. Aí você quer comprar roupas. Ou você matricula seu filho no colégio particular. Quantos por cento? Quantos por cento você tira do seu salário para pagar a compra mensal? Quantos por cento você tira do seu salário para você pagar a sua internet, seu celular? Mas 10% vai para a igreja. 10% você vai entregar ao Senhor. Você não vai entregar à igreja, você vai entregar ao Senhor, você vai entregar na casa do Senhor, na obra do Senhor. Eu não confio. Se você não confia no seu pastor, no seu líder, na sua igreja, o que você está fazendo na sua igreja? O que você está fazendo no seu ministério? Quais são as obras que são feitas? Como é feito isso? Então, a verdade é que a Bíblia é muito clara quando apresenta isso. Quando você paga o seu cartão de crédito, você paga o seu plano de saúde, você está pagando o plano de saúde, mas o plano de saúde, ele não vai te dar internet, ele não vai te dar luz, ele não vai te dar comida, ele só vai pagar o plano de saúde. E se você não tiver em dia com o plano de saúde, você não é atendido. Se você não tiver em dia, você não é atendido no plano de saúde. É verdade? Agora, quando você entrega os seus 10% na obra do Senhor, diante do altar, o que acontece? Aqueles 10% vai abençoar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas vão ser abençoadas. Aí vai ser abençoado a parte do aluguel, a parte de quem tem aluguel, quem não tem, vai ser abençoado a parte de compras, vai ser abençoado a parte de saúde, a conta de luz, a conta d'água, todas as áreas vão ser abençoadas, porque você está consagrando ao Senhor. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Hoje nós estamos estudando sobre esse assunto, como deve ser o dízimo, né? Algumas pessoas estão entrando agora, chegando aí agora, e a primeira coisa que nós vemos é o seguinte: como a palavra nos diz, deve ser 10%. O dízimo deve ser de tudo, né? De toda a renda, quer dizer, não é do líquido, mas do bruto, e de tudo que a pessoa recebe. Gênesis capítulo 14, 20. Olha o que diz aqui no versículo 20. Bendito, capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
Então você observa que Abraão, ele dá o dízimo de tudo. Então eu tenho 2 pensões, eu tenho 3 salários, eu tenho 2 salários, eu vou dar dízimo disso daqui eu não vou dar dízimo. Então você está abençoando um e não está abençoando o outro. É igual você abençoar um filho e não abençoar o outro. É igual você abençoar uma pessoa e não abençoar outra, né? Então a Bíblia é clara dizendo que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tudo ele que tinha, ele deu o dízimo. Não é verdade? E ainda diz mais, em Hebreus, no capítulo 7, versículo 2, diz, Hebreus capítulo 7, versículo 2, para quem Abraão separou o dízimo de tudo? Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então a gente observa que ele, aqui em Hebreus, no capítulo 7, você observa que Paulo coloca claramente que ele deu o dízimo de tudo, né? Alguém fala assim, eu vou dar dízimo só. Amado, nas outras lições eu deixei muito claro, dízimo salva? Não, o dízimo não salva, né? É igual o batismo é para os salvos, o dízimo é para os salvos, mas o dízimo não salva. Mas você perde o quê? A prosperidade, você perde a bênção, você vai ter que caminhar financeiramente com seus próprios esforços, e você não tem uma proteção. O devorador pode vir e você não tem uma proteção quando o devorador chegar. O devorador pode bater na tua porta, na tua casa, na tua família, nos teus amigos. Aí você vai olhar para o devorador, você não vai entrar aqui não, devorador. Aí o devorador vai olhar para a tua cara, vai olhar para você e vai dizer assim, não, você não tem autoridade para dizer isso. Você me deu legalidade para eu entrar aqui. Aí o devorador entra, né? Então, eu não desejo, nem pretendo assustar ninguém sobre o devorador, porque isso aí seria da minha atitude uma pessoa muito mal intencionada. Mas eu não quero dizer que o devorador vai atrás de você, mas ele pode aparecer. Você não sabe a hora que um devorador pode aparecer, quando ele vai aparecer. Não é verdade? E quando ele for aparecer, ele não vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque você é dizimista. Há algo que vai impedir que ele entre, porque você consagra a Deus o que é de Deus. É muito fácil consagrar sua vida a Deus, né? Consagrar aí seus filhos, consagrar teu carro, tua família, teus bens, porque você quer a bênção para os teus filhos, você quer a bênção para o teu carro, para os teus bens, que você possui, que você tem. Agora, quando você vai ao holocausto, como Abraão fez, quando você vai ao holocausto e entregar aquilo que é do Senhor, o que acontece? Realmente é algo sobrenatural. Então eu quero que você entenda que existe o Espírito de Deus que abençoa, que prospera, mas existe uma batalha espiritual chamada devorador, que ele arruina muitas empresas, famílias, pessoas, enfim, e ele vem, aparece, e às vezes tem uma legalidade, tem pessoas que não conseguem progredir, não conseguem avançar, não conseguem crescer, às vezes ou fica estagnada, ou retrai em sua vida financeira. Para isso, tem que trazer o dízimo. Eu quero que você entenda claramente que quantas partes do teu salário você tira para pagar certas coisas da sua vida. Vamos falar de 5 coisas que a gente precisa de morar, a gente precisa de comer, né? A gente precisa de água, de luz, e a gente precisa de se locomover.
Quantos por cento você tira em cada área para fazer essas coisas aí? Então você quer que todas essas áreas sejam abençoadas? Sabe o que você faz? Você, na verdade, consagra ao Senhor o que é do Senhor. Ok? Agora, primícias. Nós vamos ver em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 4, diz o seguinte: considerai qual grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado do despojo. Então, primícia, o dízimo que deve ser dado é das primícias, é a melhor parte, a nota mais nova. Ou seja, algumas pessoas às vezes querem dar dízimo e quer dar com pena. Eu vou dar meu dízimo, dízimo, vai lá, meu dízimo está indo, vai chorando vendo o dízimo. Às vezes a pessoa vai insegura para o gasofilácio, aí pega o envelope, né? Aí sai da cadeira e vai até o gasofilácio lá em depressão, ou fica pensando, aí se leva ou não leva, né? E será que eu devo entregar? Vai fazer falta? Eu estou precisando, e o que eu faço? Eu entrego ou não entrego esse dízimo? Aí entra em crise, né? Não, mas não é assim, não é desse jeito. Você tem que ter alegria, primícia, se for possível até as melhores notas, né, que você tem que trazer com alegria, com prazer, que é para o seu Deus, que é para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. É verdade? Então, quando você faz isso, tem que ter as primícias e colocar e consagrar ao Senhor. Porque é Ele que vai suprir todas as áreas da tua vida. Você está entregando ao Senhor, colocando ao Senhor. Ali é uma igreja, né, onde nós estamos, tem um altar, tem minha palavra, tem louvor, tem homem de Deus, tem revelação, Deus opera, Deus age. Então, quando você leva com alegria, com satisfação, né? O Rafael colocou um comentário aqui dizendo: graça e paz, bom dia a todos os irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos dê o verdadeiro entendimento em plena revelação da palavra. Deixa eu daqui ver mais a aula de hoje. Amém? E revelação da palavra nas aulas de hoje. Paz, né? Vou curtir aqui, pronto, está curtido, Rafael. Deixa eu curtir também aqui a Luciene, está curtida, a Luciene também. Deixa eu curtir também aqui a Márcia, Thelma, estou curtindo. Emanilta, estou curtindo também. Que bênção, bênção pura. Vamos lá, querido. Então nós vamos ver que na hora de trazer os dízimos, nós temos que trazer esses dízimos com a primícia, trazer o melhor, sair com alegria. Na Argentina, tinha as igrejas argentinas que na hora da oferta, na hora dos dízimos, eles iam cantando, dançando, alegre, feliz. Chegou a hora, chegou o momento, agora é hora de ofertar, agora é hora de trazer o dízimo. Havia uma festa na igreja, quando as pessoas traziam o dízimo. Às vezes tem igreja que as pessoas chegam na hora da oferta de dízimo, elas pessoas ficam em depressão, ficam angustiadas, ficam deprimidas. Chegou a hora de dar o dízimo, chegou a dar oferta, chegou a hora... Não, querido, o dízimo você dá uma vez por mês, o dia do seu salário. A oferta é normal, o dízimo é uma entrega só. Você não é dizimista todos os cultos, agora a oferta você traz um dos cultos normal, a igreja precisa da oferta, né? Você traz a oferta e coloca no altar. Ok, queridos? Então, nós vimos aí que o dízimo no Velho Testamento, encontramos o dízimo antes da lei e na lei, né? O dízimo antes da lei, olha só o que diz lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, na verdade, porque a lei ainda não existia, né? E quem é que deu a lei? Jeová deu a lei para quem? Para Moisés. Lá, antes que a lei existisse, o dízimo já existia, né?
no versículo 18 ao versículo 24. Já li para os irmãos, mas eu quero ler novamente. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe o vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Altíssimo, que entregou em teus inimigos as tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as pessoas, toma os bens para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os rapazes comeram, a parte que toca aos homens que foram comigo. Aner, Ecol, Mare, esses que tomem a sua parte. Então você observa que antes da lei já existia o dízimo. Tem gente que fala assim: dízimo é coisa da lei, nós não estamos mais na lei. Queridos, abençoados de Jeová, está dizendo que o dízimo aqui está antes da lei ainda, ela ultrapassa a lei. É isso. Não, é coisa de Deus revogou, não. Aqui mostra claramente que o dízimo começa antes que a lei existisse. Então, o dízimo passa a lei e alcança a graça. É verdade? Então, a gente observa que o dízimo de Abraão não havia ainda a lei. O outro texto, Gênesis, no capítulo 28, e no versículo, no capítulo 28, a gente observa o seguinte. Você observa aqui nesse capítulo 28, e no versículo 18 e 20, eu quero ler para você, que diz o seguinte: Então se levantou Jacó de madrugada, tomou pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-se em uma coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar, porém, de Betel. Porém, o nome daquela cidade antes era o quê? Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, Ou seja, ele faz ali um pacto. Ele levantou um altar de madrugada. E erigiu uma coluna e derramou azeite acima dela. Então você observa que nesse capítulo 28, versículo 18 ao 20, Jacó promete dar o dízimo. Ele faz uma promessa de dar o dízimo. Mas, bispo, as regras dos dízimos não estão lá com Moisés? Moisés nem apareceu. Moisés ainda nem existia ainda. Antes da lei já tinha o dízimo. Ele fez um voto: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der veste para comer, beber e para vestir, e em paz voltar meu Pai, o Senhor é meu Deus. Então ele faz uma promessa, ele consagra o Senhor. Então, na verdade, já tem uma ação aqui de, Patrícia também entrou aí, a paz, Patrícia, Então, curtida aqui todo mundo, Deus abençoe. Então, você observa que a ação antes da lei. Eu não quero obedecer o bispo Simões, eu não quero obedecer os pastores. Então, obedeça a palavra, a palavra de Deus que explica sobre isso. Então, antes da lei, nós havemos o dízimo. Agora vamos para a lei. Estamos antes. Na lei, a gente vai ver lá em Levítico. Levítico é livros de lei. Lá no capítulo 27, ensina claramente para a gente um texto que nos chama a atenção. Eu quero ler esse texto para você, que diz o seguinte, no versículo 30 a 32. Vamos ler.
todos os dízimos do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Então entenda, os dízimos são do Senhor e eles são santos. Aqui em Levítico, ele santifica o dízimo. Por que santifica? Porque faz milagre. Você paga 10% de tudo que você tem para o Senhor e Deus abençoa todo o restante. Quando você paga o plano de saúde de R$400, R$500, ele só cobre você aonde? Só no plano de saúde. Mas o dízimo é santo porque ele faz milagre, sim, porque ele cobre todas as áreas da tua vida. Sim ou não? Mas eu creio ou não creio no que está escrito? Está dizendo que todos os dízimos do campo, da semente, do fruto das árvores são do Senhor. Não te pertence. Por isso que quando você não paga, tu rouba. Roubar a Deus, infelizmente, é um ladrão. Segundo, não o bispo Simões, segundo a palavra de Deus. Ok? Então a gente observa aqui em Levítico, explicando isso. Olha só o que diz ainda em Levítico, no versículo 31. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a sua quinta parte. Né? No tocante, os dízimos de vacas, de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será do Senhor. Ok? Então, queridos, ele quer dizer claramente o seguinte, que todo o dízimo pertence ao Senhor. Aqui fala vacas e ovelhas. Bispo, eu não tenho vaca, eu não tenho ovelha. Naquela época, mas naquela época não tinha dólar, não tinha real. Então, o comércio era disso. Trocava as vacas, trocava a ovelha, trocava isso. Isso é na lei. Nós vimos que o dízimo, antes da lei, agora estamos vendo na lei. E se você observar mais, né, sobre entender e compreender sobre mais a função do dízimo, nós vamos ver agora em Deuteronômio, no capítulo 14, olha o que diz. Capítulo 14, versículo 22. Certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolhe no campo. Né? Eu vou ler do 22 ao 29. Perante o Senhor, o teu Deus, no lugar em que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerei os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor e o teu Deus todos os dias. Para que aprenda a temer ao Senhor. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolheu para ali pôr o seu nome, quando ele vier te abençoado. Versículo 25. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolheu. Então ele está orientando aqui, se você é difícil levar, é longe levar a vaca, o boi naquela época, né? Vende, pega o dinheiro e leva na mão. Versículo 26. Com esse dinheiro comprarás tudo que desejares, vacas, ovelhas, vinho, bebida, tal. E você fará isso. Então eu não tenho condições de levar a minha vaca, meu bode, meu boi, o cordeiro, o carneiro, se for, vou vender ele aqui, aí eu, que é muito longe, para consagrar lá no altar, e lá eu compro de quem está vendendo lá e entrego. Foi por isso que Jesus, lá na porta do templo, havia venda lá, e compro. Agora, versículo 26, né? Nós estamos aqui no capítulo 14, 26. E com esse dinheiro comprarás tudo que desejares, vacas, ovelhas, o vinho, o pé forte, ou qualquer coisa que desejares. Comei ali, perante o Senhor teu Deus, alegrai-vos a tua e a tua família. E não desamparais o levita, que está na tua cidade, pois ele não tem parte na herança contigo. Então, o levita é o sacerdócio, é aquele que
está ministrando, aquele que recebe, que consagra e abençoava os dízimos, né? Então nós observamos claramente o seguinte, que quando você age de acordo com a palavra de Deus, na lei aqui, você é abençoado de Deus. Já tinha esse projeto de Deus. O que nós podemos ver também em 2 Crônicas, olha o que diz em 2 Crônicas. No capítulo 31 de 2 Crônicas, no versículo 2 a 6, estabeleceu Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 2 a 6. Estabeleceu Ezequias a essa turma de sacerdotes, levitas, turma após turma, segundo o seu serviço, sacerdotes e levitas, para holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem graças e cantarem louvores nas portas da habitação. Eram pessoas que faziam um trabalho sacerdotal. O rei contribuiu do seu próprio tesouro. Então o rei não é sacerdote. O rei está na função de líder de Estado. É como se fosse hoje o presidente da República. É o Bolsonaro. Então aqui o rei contribuiu do seu próprio tesouro para o holocausto da manhã e da tarde, para o holocausto do sábado, para as luas novas, para as festividades, como está escrito na lei do Senhor. O rei entendia a lei do Senhor e ele agia como tal. Além disso, ordenou o povo de Jerusalém que desse parte dos sacerdotes e dos levitas, para que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Então ele fala para o povo, vocês têm que dar parte, abençoar os sacerdotes, porque os sacerdotes vivem para isso, eles vivem cuidando, ministrando, tratando. O certo é o sacerdote ele estar na frente, ministrando, e ele ser conduzido pela igreja. Nossa igreja, os nossos sacerdotes, lá, cada um tem sua profissão, ninguém vive do ministério, mas se vivesse o ministério, teria que sustentar o sacerdote. E no versículo 5, logo que essa ordem foi promulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosco, azeite, mel, todo o produto do campo, trouxeram também em abundância o dízimo de tudo. Lembrando, o dízimo de tudo. O povo, então, começou a fazer isso, porque sabia que tinha que tomar essa atitude. Você vê que é uma ordem dada pelo rei. É como se o Bolsonaro hoje falasse o seguinte, vocês agora vão ter que abençoar os ministérios, as igrejas, vocês têm que dar os dízimos e tal. O rei está dizendo para sustentar as igrejas, os pastores, os sacerdotes. Até o rei aqui entra nessa atitude, orientando o povo. E no versículo 6, os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram os dízimos da vaca, das ovelhas, das coisas consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Ou seja, você observa que até mesmo o rei, Ezequias, ele não é sacerdote, ele está na função de rei. Ezequias aí não é um sacerdote, ele não é aquele que estava responsável para conduzir, para ensinar a lei, ele era rei de Israel, posição política, posição de presidente da República de hoje. Ele dá uma ordem para o povo de Israel, todo o povo, e entregar os dízimos. Ok? Isso nós vimos na lei. Então, agora, o que nós vimos também em Neemias, no capítulo 10 de Neemias, estamos falando na lei, Neemias, no capítulo 10, você observa no versículo 35 o seguinte: também assumimos a responsabilidade de trazer do ano em ano, no tempo do Senhor, as primícias das nossas colheitas, as primícias de todas as árvores frutíferas. Você vê que Israel até hoje é próspero. Você vê a coronavírus aí, o país que saiu na frente, que já vacinou quase 30% da população é Israel. Por que
Isso prova a palavra de Deus, porque eles são dizimistas. Eles são abençoados. Um país que você observa que vai terminar a vacinação mais rápido do que todo mundo. E você observa que eles não têm uma vacina israelita, mas eles já compraram, se prepararam, e já 30% do seu povo já foi vacinado contra o coronavírus. Por quê? É um povo que já é abençoado. Versículo 36, porque diz o seguinte: como está escrito a lei, traremos os primogênitos dos nossos filhos, dos nossos gados, das nossas manadas, dos nossos rebanhos, do templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ali ministrarem. E versículo 17, além disso, traremos aos despojos do templo do nosso Deus, aos sacerdotes, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, do fruto de todas as nossas árvores, dos nossos vinhos, dos nossos azeites, traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois eles que recebem o dízimo de toda a cidade onde trabalhamos. Então você observa claramente em Neemias, né, no capítulo 35 ao capítulo 19, o sacerdote, o filho de Arão, deve estar com os levitas quando esses receberem os dízimos, e os levitas devem trazer os dízimos dos dízimos ao templo do vosso Deus, ao depósito do templo. A posição aqui dos levitas. E no versículo 39 diz: aos despojos, aos depósitos, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas de cereais, do vinho, do azeite, porque encontraram ali utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, não negligenciando no templo do Senhor. Então você vê que todo mundo traz dízimo. Os porteiros, quem fica na porta, os cantores, quem faz o ministério de louvor, né? Os sacerdotes que ministram, quer dizer, que cantam na frente, todo mundo é dizimista. Ok? Eu quero que você entenda que nós estamos lendo aqui, nós já lemos o dízimo antes da lei, agora estamos lendo na lei, né? E quando você abre em Neemias, ainda no capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 12, explica claramente a posição do dízimo na lei. E voltei para Jerusalém, aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo do Senhor. O cara cede uma sala nos átrios do templo do Senhor, o que muito me desagradou, de sorte que lancei fora todos os móveis da casa de Tobias. Né? Você vai ver isso aí em Neemias, no capítulo 13, do versículo 7 em diante. Então ordenei que purificasse as câmaras, e tornei trazer para ali os utensílios do templo dos Deus, como oferta de cereais e incenso. Ele estava usando para uma outra coisa, que não era para o Senhor. Também soube que as porções dos levitas não lhe foram dadas, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço, né, tiveram retornado cada um para as suas terras. Né? E no versículo 11, assim repreendi os magistrados, lhes perguntei, por que se negligenciou o templo de Deus? Então eu ajuntei e reintegrei os seus postos. Todo Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho, do azeite aos celeiros. Todo Judá. Então nós estamos observando, hoje o estudo é sobre isso, querido. O dízimo aí na lei. Eu quero encerrar o estudo falando sobre o dízimo agora no Novo Testamento. Não sei se eu vou ter tempo para isso, né? Nós já estamos faltando aí 5 minutos para encerrar, né? Mas o dízimo no Novo Testamento. Eu falei do dízimo antes da lei, falei do dízimo agora na lei, agora seria o Novo Testamento. Vamos tentar aqui conduzir aí até o horário. Jesus não abrogou do dízimo, não abriu mão do dízimo. Ele reconheceu que os fariseus
observavam as principais preconceitos da lei, sem abandonar a prática dos dízimos, ainda que das coisas mínimas. Nós já lemos isso aqui várias vezes, né? É um texto muito conhecido, né? Em Mateus capítulo 23, todo mundo já conhece esse texto, que a gente lê, que diz o seguinte, 23, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele diz que deve fazer. Ele fala que deve. Se Jesus fala assim, você deve orar, você ora, né? Se Jesus fala assim que você deve jejuar, você jejua. Se Jesus fala que você deve santificar, aí você santifica, né? Se Jesus fala que você deve adorar, você adora, né? Que você deve discipular, você discipula. Aqui ele está dizendo, deveis, porém faz essas coisas. Deveis, porém faz essas coisas, sem omitir aquelas. Então Jesus, ele testificou o dízimo. Ele não disse que não deveria de trazer o dízimo, né? Jesus, Paulo, Pedro e os apóstolos, porém, os apóstolos, por serem judeus, é claro, dizimavam. Então, quem era Paulo, Jesus, Pedro? Então, como eles eram judeus, tinham hábito, porque os judeus faziam isso desde antes que, lá com Abraão, né? Antes da lei, e fazia na lei com Moisés, né? Então, na verdade, Paulo, Pedro e outros apóstolos faziam isso, porque já eram judeus. É claro que dizimavam. Talvez seja esta razão porque não temos mais escrito sobre os dízimos no Novo Testamento. Então, por que você não tem mais algo no Novo Testamento sobre dízimo? Porque os judeus já faziam isso. Já haviam essa prática, era a regra dos judeus. Todos os judeus já faziam isso. Já tinham os templos, eles iam lá, entregavam e consagravam ao Senhor. Amém? Então, letra B, nós estamos já concluindo. Um padrão de vida maior. No Novo Testamento, somos chamados a entregar tudo ao Senhor. Isto significa que não devemos dar só o dízimo, mas muito mais, né? Então, você tem que dar o seu dízimo e ser uma pessoa que abençoa nos quilos de alimento perecível, ajuda a obra, trabalhar com ofertas alçadas, para conduzirmos a casa do Senhor, a obra do Senhor. Então, observa que o próprio Senhor Jesus, ele estava falando de uma coisa que os judeus achavam. Porque Jesus era judeu. Como é que Jesus ia contrariar a lei? Ele veio para cumprir a lei. Mas peraí, ele veio para cumprir a lei, mas a parte do dízimo da lei ele não quer cumprir. Ah, entendi muito bem. Se ele veio para cumprir a lei, então, mas o dízimo da lei ele não veio para cumprir. Interessante isso, né? Muito interessante. A gente leva a nossa mente para onde nós queremos levar, né? Mas a palavra é muito clara, não tem como fugir da palavra de Deus. Ok? O capítulo, em Hebreus capítulo 7, deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui, queridos, nós já estamos, passamos, mas eu tenho que fechar, porque é o último capítulo, é a última letra desse estudo de hoje, senão vai ficar quebrado, tá bom? Em Hebreus, nós já estamos encerrando, Hebreus no capítulo 7, diz claramente sobre Paulo mostrando sobre a ação do dízimo. Ele fala que este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Exaltíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis e abençoou, ou seja, você vê que Melquisedeque,
rei de Salém, ele vem ao encontro de Abraão, nós lemos isso lá atrás, né? Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Então ele separa o dízimo, primeiramente se interpreta na rei da justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei da paz. Você observa que esse Salém, se interpreta rei da justiça, também rei de Salém, ou rei da paz. Você observa claramente quem é essa pessoa que aparece ali, aquele Melquisedeque, era o próprio Senhor Jesus. Se nós não tínhamos sacerdote ainda, o sacerdote começou a aparecer lá com Moisés, como aparece um sacerdote para Abraão? Ele era um sacerdote, não tinha templo, não tinha povo, não tinha nada. Os sacerdotes começaram a aparecer depois de Moisés. E você vê agora, esse sacerdote aparece ali para Abraão, e Abraão leva de tudo, né? E segundo diz que esse rei de Salém, ele era pai, sem mãe, sem genealogia, não tinha princípio de dias, nem de fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Olha, coloca, Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. Era feito semelhante, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, era um sacerdote que aparece para Abraão, que ainda não existia sacerdote. Os sacerdotes começaram a aparecer depois. E você vê um homem desse agindo, trazendo, colocando uma postura, e Moisés, e ali Abraão entregando o dízimo para o rei de Salém. Rei de Salém, que se interpreta rei da paz, rei da justiça, e também um homem separado como sacerdote. Considerai tão grande é este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de todos os seus esposos. Então até Abraão foi e entregou o dízimo para ele. E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócios, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo e dos seus irmãos, ainda que estes sejam descendentes de Abraão. Então os levitas, existiam 12 tribos, uma das tribos era a tribo de Levi, e essa tribo é a tribo que recebia os dízimos e os despojos. Era a tribo que ficava, não batalhava, não tinha arma nem nada, era para cuidar do tabernáculo, cuidar da casa do Senhor. Eles eram sustentados, aquele povo todo, pelas outras 11 tribos. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Melquisedeque não tem genealogia contada, não sabe de onde Melquisedeque veio, quem foi o pai, a mãe, a avó de Melquisedeque. Da onde Melquisedeque veio. Esse Melquisedeque, nós observamos que era semelhante ao Filho do Deus vivo. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Por que o menor é abençoado pelo maior? O maior ali era Melquisedeque. Quem abençoa é o maior. O maior abençoa o menor. Aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Ali, porém, recebeu aquele que se testifica e vive. Ou seja, hoje, nas igrejas, nos templos, recebem homens que morrem, mas ali nós observamos que Melquisedeque, né, primeiramente se interpreta rei da justiça, rei de Salém, também rei de Salém, ele era um homem que não morreu, um sacerdote exaltíssimo, que era o próprio Filho de Deus. O versículo 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Aí você observa que até Levi, que recebia dízimo, pagava o dízimo. Ou seja, até os pastores, os líderes, são dizimistas, entregam seus dízimos. Então, ninguém está livre de trazer dízimo. Eu estou livre, eu não posso, eu não devo entregar o meu dízimo. Não, todos temos que entregar o nosso dízimo, porque ele estava ainda nos lombos do seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Ou seja, Levi ainda viria ao lombo do seu pai, quer dizer o seguinte, que Levi é descendência de Abraão. O que nós vemos isso? É muito claro que aqui em Hebreus capítulo 7,
confirma essa ação de ser dizimista, de trazer o dízimo, segundo a palavra de Deus, segundo uma ação. Então nós vimos dízimos antes da lei, vimos dízimo na lei e vimos dízimo depois da lei. E a gente vê Jesus falando sobre o dízimo. E ele fala, e tanto os discípulos apóstolos, que também, na verdade, eram, né, judeus, eles entregavam os dízimos lá no tabernáculo. Porque, na verdade, havia sacerdotes naquela época, né? Então, eles entregavam o dízimo. E o que é do Senhor, entrega ao Senhor. O que é dos homens, entrega aos homens. E se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, essa área, consagra ao Senhor. Entenda que você tem que, na casa do Senhor, no altar do Senhor, diante de Deus, você consagrar e apresentar o seu dízimo. Ok? Chegamos ao final. Aqui é o Bispo Simões encerrando. Quero agradecer a todos pela audiência aí. Bastante pessoas participaram hoje. Beijão no coração de todos. E semana que vem vamos falar sobre, ainda do capítulo, sobre ofertas. Tá bom? A gente encerrar logo o capítulo 6. Deus abençoe. Daqui a pouco estamos juntos. Beijão para todos das igrejas restauradas aí, as filiais, enfim, o povo que está nos assistindo. Hoje à noite, um grande culto tremendo. Deus tem coisa para a nossa vida. Beijão, bispo, fica na paz.